Paulo aos Romanos, no seu capítulo 1. Quando os irmãos localizam o texto, eu quero aqui externar a minha gratidão a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos deu de podermos retornar pela segunda vez a esta casa, uma casa que nós já criamos um grande carinho, irmãos, um grande respeito por esse lugar, pela vida do pastor Arlindo. E eu fico ali, irmãos, vendo ele dirigindo o culto, cantando esses corinhos, coisa gostosa, irmãos. Isso é muito bom, isso é muito bom. Trago um abraço do meu pastor Samuel. Nós congregamos aí na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em São Mateus. Estamos debaixo da bênção do meu pastor. Eu trago um abraço da minha esposa. Minha esposa está trabalhando, por isso que ela não pôde estar comigo. Mas está ali o meu filho Gabriel, me acompanha. Levanta a mão assim, fica com que tiver. Isso, está ali, meu companheiro. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso de número 16, que diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Amém? Por favor, pode tomar o seu assento. Glória a Jesus. Amados, eu estava esta tarde perguntando ao Senhor que palavra que nós traríamos neste culto, e o Senhor me direcionou a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Lembrando que no dia de hoje eu vi uma publicação no Instagram, e olhando para aquela publicação me ardeu no coração essa mensagem que o apóstolo Paulo escreveu à igreja dos Romanos. Esta carta, segundo Hernandes Dias Lopes, é uma das cartas principais do Novo Testamento. A carta ou a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos é considerado o maior tratado teológico do Novo Testamento. João Chalvo diz que se só houvesse a epístola de Paulo aos Romanos no Novo Testamento, também estaria tudo ok, porque essa carta é uma carta doutrinária que traz dentro dela, traz dentro de si toda a regra de fé que nós precisamos. A epístola de Paulo aos Romanos fala acerca da justificação da fé em Jesus Cristo, fala acerca da remissão dos pecados e fala acerca da volta de Jesus Cristo. É uma epístola completa, essa que foi escrita. Epístola essa que fez parte da reforma cristã. No século XV, Martinho Lutero se converteu ao ler a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, no verso 17. Martinho Lutero, que estava afligido por causa dos seus pecados, sem saber como ser perdoado, mas ao ler esta epístola, ao ler essa carta, ele entendeu que a remissão e o perdão de pecados é através do sangue de Jesus, pois somos justificados na fé. O bispo Agostinho de Hipona também foi salvo através dos escritos do apóstolo Paulo a esta carta, que nós vamos meditar brevemente nessa noite, mas que eu tenho certeza que nessas poucas palavras o Espírito Santo vai alcançar o teu coração mais uma vez aqui nessa noite. Amados, a publicação que eu disse, que eu mencionei, que eu vi no Instagram, foi uma sentença do STF, do ministro Alexandre de Moraes, em cima do pastor da Igreja Batista da Lagoinha, pastor André Baladão. Ele foi sentenciado em pagar 5 milhões de reais por causa de uma mensagem que ele pregou no mês de junho, que era considerado o mês do orgulho daquele povo do lado de lá. E por ele pregar a verdade, por ele pregar uma palavra doutrinária, por ele pregar contra o pecado, estão dizendo que ele fez um discurso de ódio. E não é um discurso de ódio, é simplesmente o que a Bíblia diz, o que é certo e o que é errado.
por ele pregar, se levantaram contra a Igreja Batista da Lagoinha, se levantaram contra a vida do pastor André Valadão, e ele foi sentenciado a pagar 5 milhões de reais por pregar uma palavra. Quando eu olhei para essa publicação hoje à tarde, eu comecei a entender que de fato começou um período de perseguição contra a Igreja de Cristo. E a perseguição, ela começa com a censura, e nós estamos sendo introduzidos neste momento a um período de censura, onde a igreja vai ser censurada se pregarmos tipos de mensagens, como as mensagens que João Batista pregava contra o pecado e trazendo o povo ao arrependimento. Então, quando eu falo de perseguição, quando eu falo de censura, foi nesse momento que a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos foi escrita, aproximadamente ali no ano 57 ou 58 depois de Cristo. A história diz que Jerusalém está passando um período de fome, de escassez. Por causa dessa fome que está em Jerusalém, o apóstolo Paulo ele está na cidade de Corinto, reunindo mantimentos, reunindo alimentos para levar aos cristãos que estão em Jerusalém. Quando o apóstolo Paulo está na casa de Gaio, hospedado na casa de Gaio, na cidade de Corinto, ele fica sabendo de uma situação que está acontecendo na igreja de Roma. Por causa dessa situação que está acontecendo na igreja, a Bíblia diz que Paulo ele vai ditar a carta, Crescio vai escrever as palavras do apóstolo Paulo, e seus auxiliares, como Átila e Ferbe, é que vão levar essa carta que Paulo escreveu à igreja de Roma. Esta carta não pôde ser entregue pessoalmente pelo apóstolo Paulo, mas os seus auxiliares levaram esta carta, e esta carta chega na igreja no momento crucial, e nós vamos entender o porquê. A história diz que no ano 54 depois de Cristo, vai assumir o Império de Roma, vai assumir o governo totalitário desta cidade, um homem por nome de Nero. Nero, ainda jovem, no ano 54 depois de Cristo, ele assume essa cidade. Só que Nero, ele é anticristão. Nero é uma pessoa totalmente endemoniada e cruel. A crueldade de Nero é tão grande que a história diz que para saber da onde ele nasceu, ele abriu a barriga da sua própria mãe com uma espada, para saber da onde ele tinha nascido. É um homem que tem a sua mente tomada pelo diabo, é um homem que tem a sua mente tomada pelos poderes do inferno. E ao assumir a totalidade do Império de Roma em 54, Nero começa a articular algumas estratégias para tentar parar a mensagem que a igreja está pregando. Lembrando que a igreja aos romanos, ela nasceu em Atos capítulo 2. Lembra quando houve a descida do Espírito Santo na festa de Pentecoste? Alguns romanos estavam na festa, receberam a presença do Espírito e levaram esta mensagem que o apóstolo Pedro pregou em Atos capítulo 3 para Roma, e assim começou a igreja. Então eles estão replicando o que Jesus disse em Atos capítulo 1 verso 11, que esse evangelho teria que ser levado a toda Samaria, Judeia e até os confins da terra. A igreja começa a crescer então na cidade de Roma, só que o crescimento da igreja começa a incomodar. Por quê? Porque Roma é uma cidade idólatra, Roma é uma cidade que serve ao diabo, Roma é uma cidade que crucificou o nosso Cristo, não quiseram saber da mensagem do cristianismo pregada. Então ele começa a criar algumas estratégias, mas isso não vai parar nem amedrontar a igreja. A igreja continua pregando uma palavra de salvação, uma palavra de transformação. Porém, no ano 57 depois de Cristo, começa um período de censura na igreja. Por quê? Porque Nero baixou um decreto, e nesse decreto que Nero baixou no ano 57, ele colocou como regra duas vertentes. A primeira, ele se intitularizou como Deus, e ele queria
devia ser adorado por todo cidadão romano, tanto homem quanto mulher, quanto criança, quanto os idosos, tinham que adorar a Nero como um deus, como se não bastasse ele querer ser adorado. Ele também dirigiu a adoração a uma deusa da mitologia grega chamada Artemis, que era a deusa da guerra. Ele diz: a partir do ano 57 o decreto foi baixado, somente Nero pode ser adorado, ou somente Artemis, a deusa da guerra, pode ser adorado. Só que em Roma tinha um povo crente, que entendeu que a adoração que nós temos, a nossa doxologia, ela não é dada a homens, ela é dada somente a Deus. Lá tinha um povo crente, irmãos, igual o povo aqui do Serrano, que entendeu que a adoração é só para Deus, a glória é só para Ele, o louvor é só para Ele, os hinos cantados é só para Ele, a mensagem pregada vem dele para Ele. Então eles não vão aceitar a Nero como Deus, eles não vão aceitar a Artemis como Deus. Por causa disso, Nero então determina a perseguição desses crentes no ano 57. Uma das primeiras coisas que foi instituída no Império de Nero no ano 57 foi: fecha as igrejas, fecha as sinagogas, fecha as casas, acaba com os cultos dos lares, acaba com os cultos na rua, porque na mentalidade de Nero, se fechasse a igreja, se fechasse o templo, a igreja não adoraria mais. Se fechasse a sinagoga, os crentes não iam orar mais. Se parasse com os cultos na rua, não haveria mais manifestação de culto. Só que Nero esqueceu que esta igreja é a mesma igreja que estudou a palavra que o diácono Estevão pregou em Atos capítulo 6 e Atos capítulo 7, e por causa dessa mensagem que ele morreu apedrejado. E o que é que ele pregou, pastor? Estevão pregou assim: que a glória de Deus, que a presença de Deus, que a manifestação de Deus não está restrita em quatro paredes e um teto. Ele diz que nós somos a igreja do Espírito Santo, habita dentro de nós, que nós somos tabernáculo de Deus, que nós somos casa e morada do Espírito Santo. Foi a mesma coisa que o apóstolo Paulo escreveu à igreja aos Coríntios, dizendo que nós somos templo do Espírito Santo. Por mais que o sistema se levante, por mais que feche a porta do templo, a porta da igreja, que é a nossa boca, a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso glória, o nosso aleluia, ele não pode calar. E o povo de Roma entendeu isso, dizendo: Nero fechou a igreja, Nero fechou a sinagoga, Nero proibiu os cultos nas casas, mas o nosso glória, o nosso louvor, a nossa adoração, isso Satanás não pode tocar, isso o diabo não pode tocar. Oh glória, a igreja segue adorando a Deus. Olha o que acontece. Eu sei que a introdução é um pouco longa, mas a gente precisa entender isso daqui para entender a carta aos Romanos. Se não tinha igreja, se não tinha sinagoga, se na casa não podia pregar, cantar, fazer culto, se nas praças não podiam, o que é que os crentes faziam? Eu não sei você, nós passamos por uma experiência alguns anos atrás, por causa de uma pandemia. Praticamente vivenciamos quase a mesma situação. Eu senti saudade de estar na igreja, eu senti saudade de cultos como esse, eu senti saudade de estarmos reunidos. Mas apesar de não podermos, isso não calou a nossa adoração. Vira e mexe, você encontrava um crente dizendo glória, aleluia, Deus seja louvado. No ano 57 foi a mesma coisa. Parava-se um crente e dizia: as igrejas estão fechadas, sinagogas estão fechadas, tem soldados romanos pelas ruas, mas Deus, que saudade de te adorar. Deus, eu vou adorar aqui mesmo. E a história diz, irmãos, que aquele crente romano, ele começava a adorar a Deus aonde ele estava. Só que chegava outro crente, via ele adorando e dizia: olha lá, tem um ali adorando, tem um ali glorificando. Eu não posso deixar ele adorar sozinho, eu não posso deixar ele fazer isso, eu preciso estar lá com ele. Aí se juntava um,
disse que era um, agora eram dois. Um dava glória, outro dava aleluia. E quando ia se dar conta, irmãos, não era mais dois, já tinha uma multidão adorando a Deus. E Nero dizia: não estou entendendo, eu estou tentando parar o culto, mas que homens e mulheres são esses que mesmo com a censura, eles não deixam de adorar a Deus. Eles não deixam de glorificar. Eles estão adorando. Por causa dessa adoração, por causa desse louvor, eles são sentenciados a morrerem. Nero começa a matá-los ao fio da espada. Só que mesmo morrendo, eles não deixam de adorar a Deus. Então Nero vai mudar a estratégia. E aqui entra o primeiro tópico dessa mensagem. Uma das estratégias do inferno para tentar parar a igreja. Nero diz: não adianta eu matar na calada da noite, porque eles não deixam de adorar. Então eu preciso envergonhar esta igreja. O que Nero fez? Ajuntou os crentes que estavam adorando, levaram ele para a praça no meio do dia e disseram assim: ó, espalha para todo mundo que haverá uma execução na praça principal da cidade de Roma. A história diz que a praça fica cheia de gente, e os crentes tudo amarrado, colocado em fogueiras, muitos deles presos aos troncos no meio da praça. E Nero dizia assim: olha, se vocês negarem a esse Deus, vocês serão absorvidos e perdoados e viverão. Porém, se vocês não negarem a esse Deus, na tarde de hoje vocês morrerão. E a multidão assistindo isso, olha o que acontece. Os crentes que estão no meio começam a conversar entre eles e dizendo: e aí? A gente nega e sobrevive, ou a gente adora e morre aqui? Mas aquele povo era crente. Ele dizia: nós não podemos negar. Nós não podemos negar a nossa fé. Nós não podemos negar o nosso Cristo, porque Ele não nos negou. Filipenses capítulo 2, quando ele estava preso na cruz, quando ele estava pregado na cruz. João 19, quando as suas mãos foram perfuradas e seus pés perfurados, quando foi colocado uma coroa de espinho, batido com um pedaço de cana para a coroa fixar na sua cabeça, ele não me negou. Quando foi transpassado por uma lança, ele não me negou. Quando ele tomou 39 açoites romanos nas costas, ele também não me negou. Nós não podemos negá-lo. Nós não podemos negá-lo, porque em Atos capítulo 12, Tiago também não negou quando foi morto a espada. Nós não podemos negá-lo, porque João Batista também não negou quando teve a sua cabeça degolada. Nós não podemos negá-lo. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo e também não negou. Nós não podemos negá-lo. Colocaram o apóstolo João num tacho de óleo quente e assim ele não negou. Se os nossos não negaram, nós também não vamos negar. Olha aqui, Nero, ainda que você nos mate aqui, nós morremos, mas morremos adorando a Deus. Oh, glória! Nero manda acender as fogueiras e manda os soldados matarem os crentes. Eu fico imaginando o que é que eles falavam, o que é que eles diziam, enquanto o pai está vendo os seus filhos sendo mortos, enquanto os filhos estão vendo seus pais sendo mortos, enquanto o marido vê a esposa ser queimada, enquanto a esposa vê o marido ser transpassado com a espada, e eles vê o terror acontecendo, o sangue derramado, mas mesmo assim eles não negam a Jesus. Pensamento meu, pastor Tiago, pensamento meu. Eu imagino que quando eles estão morrendo, eles estão vivenciando o que Estevão vivenciou. Enquanto Estevão era apedrejado, ele viu os céus abertos, ele viu o trono de Deus, ele viu Deus assentado no trono, ele viu Jesus de pé do lado do trono, de braços abertos, dizendo: resista, não desista, não me negue, não murmure. Você está chegando, os céus estão abertos.
enquanto os céus estão abertos. Imagina a cena: Nero assistindo a execução, as pessoas assistindo o assassinato, os crentes morrendo, e morrendo dando glória, morrendo dando aleluia. Ah, pastor, eu tenho certeza que ali devia ter um assembleando no meio, que puxou um hino mais ou menos assim: irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, os crentes de todos, a bastura candarabagaia. O céu tenho muitas saudades. Glória! Oh, que anjo voltei! Oh, diabo! Mais uma vez, irei eu pra linda. E Nero dos Eles estão cantando. Está morrendo, mas está louvando. Estão sendo executados, mas estão adorando. E os crentes dizem amor para os outros: não desista, não desista, não desista. O céu nos espera, o céu nos aguarda. Oh, aleluia! Rodeado de grande. Oh, glória, me ajuda a pregar. Diga para alguém que está ao seu lado, diga: não desista. Diga: o céu nos espera. Diga: aguenta firme. O céu nos espera. Oh, glória! Alabachura candarai. Alabachebe canabassuri candarai. Eu sinto a glória de Deus aqui nessa noite. Eu sinto a alegria de Deus olhando para nós nessa noite, dizendo: não desista, o céu nos espera. A glória! Oh, glória! Maravilha! Escuta, os crentes estão morrendo. Nero está vendo que quanto mais eles morrem, quanto mais eles vão sofrendo, mais eles vão adorando. E a estratégia de Nero era: se as pessoas verem eles morrendo, elas não vão querer ser igual a eles. E eu acabo com esse movimento cristão. Só que a estratégia de Satanás caiu por terra. O tiro saiu pela culatra. Sabe por quê? A história diz: as pessoas que estão assistindo, elas começam a conversar entre elas e dizer: ei, quem é esse Deus que eles servem? Que Deus é esse que eles não negam? Que Deus é esse que eles morrem cantando? Que Deus é esse que eles preferem o sofrimento e a dor do que negar a esse Deus? Que Deus é esse que esses crentes servem? Oh, glória! Eu acredito que algum desviado ali no meio se converteu na hora e falou assim: eu vou dizer para vocês que Deus é esse daí. Vocês não conhecem esse Deus, mas agora eu vou dizer que Deus é esse. A Bíblia diz que esse é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus de José. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 14 que esse é o Deus que abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar. A Bíblia diz, irmãos, que esse Deus é o Deus de fogo. A Bíblia diz em Salmos 46 verso 9, que esse Deus é o que quebra o arco, corta a lança e queima os carros do fogo. Esse Deus é o Deus de Davi, quando ele escreveu Salmos 23 verso 4, dizendo: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque esse Deus está comigo. Que Deus é esse? É o Deus que diz assim para Jeremias no capítulo 1, no versículo 19: em Jeremias, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou Deus para te guardar. Que Deus é esse? É o Deus de Isaías capítulo 6, a qual os serafins cantavam: Kadosh Yahvé Sabaó, santo é o Senhor dos exércitos. Que Deus é esse? É o Deus de 1 Samuel 17, que desceu com Davi no vale e derrubou Golias com uma pedrada. Que Deus é esse? Esse é o Deus que Sansão
diz que Ele já deu ordem aos seus anjos a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Que Deus é esse? É o Deus que deu livramento para Daniel na cova dos leões. Que Deus é esse? É o Deus que estava no meio da fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego. 4 homens estavam lá. Que Deus é esse? É o Deus que abriu a prisão para o apóstolo Pedro ser liberto. Que Deus é esse? É o Deus de Malaquias capítulo 3 e versículo 6. É um Deus que não muda. É um Deus que ainda é o mesmo. É um Deus que cura. É um Deus que salva. É um Deus que liberta. É um Deus que transforma. É um Deus que cai. Esse é o Deus que nós servimos. Esse Deus está aqui. Passeia no meio de nós. As pessoas começaram a ouvir falar sobre Deus. Elas disseram assim: quer saber? Eu quero esse Deus para mim. Eu quero servir esse Deus. Eu quero o Deus desses crentes doidos aí. É isso aí que eu quero. É esse Deus que eu preciso. Sabe por quê? Você veio para o culto hoje. Tem gente desempregada. Tem gente passando prova. Tem gente passando luta. Só Deus sabe como você saiu da tua casa. Aí tu vem para a igreja cheio de problemas, cheio de adversidades, cheio de questionamentos. Mas nada disso impede você de louvar. Aí passa alguém e vê você indo para a igreja todo arrumadinho, com a Bíblia, com a bolsa, dirigindo, indo para a igreja, assim, mas eu não entendo. Eu no lugar dele eu já estava desesperado. Eu fiquei dizendo: não, mas olha lá, está indo para a igreja, está indo adorar a Deus, olha lá, quer saber? Eu quero o mesmo Deus que ela serve, eu quero o mesmo Deus que ele serve, porque esse Deus traz paz, mesmo na adversidade, o Deus dos céus traz paz para nós. Glória! Os que eram para correr se converteram. Sabe o que aconteceu? Quando os crentes morriam do lado de cá, os ímpios se convertiam do lado de cá. Quando morriam do lado de cá, do outro lado se proliferavam os crentes no lugar. Quando eu digo que a estratégia de Satanás deu errado, é que Satanás, achando que perseguindo a igreja ela ia parar de crescer, deu tudo errado. Quanto mais ele persegue, mais a igreja cresce. Ah, você não entendeu? Eu vou repetir isso aqui. Quanto mais ele se levanta, mais a igreja cresce. Quanto mais ele persegue, mais a igreja cresce. Quanto mais ele tenta bater, mais a igreja está crescendo. Olha aqui, eu não estou pregando de uma igreja, de uma estrutura bonita como essa. Você é a igreja, eu sou a igreja, nós somos a igreja. Quanto mais Satanás se levanta contra a tua vida, mais você vai crescer para a glória de Deus. Ah, não, eu vou repetir que é muita gente para pouco glória. Quanto mais ele se levanta contra a tua casa, mais você vai crescer. Quanto mais ele se levanta contra teu ministério, mais você vai crescer. Quanto mais ele se levanta contra a tua vida, mais você vai crescer. A estratégia deu errado. Há uma unção de crescimento aqui nessa noite. Receba em nome de Jesus. Eu tomei posse do que o varão falou aqui na oferta. Crescimento. Deixa ele pensar que vai te envergonhar, e envergonhado vai ser ele. Deus vai te dar crescimento. Ah, eu estou sentindo um Deus aqui, irmãos. E o ouvido mais próximo da minha boca é minha. Eu estou recebendo, Deus está dizendo: quanto mais ele tentar te envergonhar, mais você vai crescer. Quanto mais ele tentar te diminuir, mais você vai crescer. Quanto mais ele tentar te parar, mais você vai crescer, mais você vai avançar. Deus está dizendo: há uma unção de crescimento que paira sobre nós aqui nessa noite. E eu quero profetizar na tua vida. Levanta a mão se você crê. Deus está dizendo: se prepara, porque diante desta palavra e da unção de Deus que há nessa casa,
pessoas aqui. Deus está dizendo: se prepara, vai crescer, vai prosperar, em nome de Jesus Cristo. Oh, glória! Questão de crescimento. Por quê? Porque vai se cumprir na sua vida Isaías 61:7. Em lugar da sua vergonha, Deus já tem preparado dupla honra para você. Pastor Aline, essa palavra é profética para essa casa. Vai crescer. Cadê o pastor Moisés? Vai crescer os dizimistas aqui nessa casa. Deus vai prosperar o povo, vai crescer. Não sei o que vão fazer, mas é o Espírito Santo que fala na minha boca: vai crescer. Esta igreja já é referência aqui no Serrano, mas vai crescer mais ainda. Eu vejo Deus escancarando as portas desse ministério. Eu vejo Deus escancarando as portas dessa igreja. Eu vejo Deus mandando de todo lado: vai vir, vai chegar. Por quê? Porque vai crescer. Alguém fala: mas pastor Arlindo, não. É o pastor Arlindo, sim. É quem está aqui que Deus vai usar. Vai crescer em nome de Jesus. Deus vai enviar, Deus vai mandar, vai chegar em nome de Jesus. Vai crescer. Vai crescer. Eu vou te dar um conselho, irmãos: cresça junto. A igreja crescendo, você cresce. Tem o pastor crescendo, você cresce. Cresça junto. Escuta. Quando o apóstolo Paulo fica sabendo que os crentes em Roma não negaram a Deus, quando ele fica sabendo que em vez de a igreja diminuir, a igreja cresceu, é quando ele escreve a carta. E a carta chega aos irmãos nesse momento de perseguição. E as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo, porque o que aconteceu em Roma se espalhou por todas as cidades. E ninguém está entendendo o que está acontecendo. Aí o apóstolo Paulo escreveu o versículo que nós lemos: ó, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois esse evangelho é poder de Deus para a salvação. Eu não me envergonho desse evangelho. Pode me chamar de careta, pode me chamar de ultrapassado. Eu não me envergonho desse evangelho, porque ele é poder de Deus, e poder de Deus para a salvação. Ó, bora aí. Se a primeira estratégia deu errado, Satanás, ele é articulado, ele é estrategista. Ele mudou a estratégia, porque ele viu que matando os crentes não dá certo. Ele mata um, desce e converte. Ele percebeu que tentar parar a igreja também não estava dando certo. Por quê? Porque quanto mais ele persegue, quanto mais ele se levanta, mais a igreja cresce. Então ele vai mudar a estratégia dele. E essa segunda estratégia, nós vivenciamos ela do século XVIII para cá. Ele disse: não adianta eu matar os crentes, não adianta eu perseguir os crentes, se a própria pessoa que eu queria usar para isso, se a própria pessoa que eu preparei para matar os crentes, Jesus pegou a caminho de Damasco, então não adianta querer matar os crentes. Não adianta. Vou mudar a estratégia. E Satanás mudou a estratégia. E o que ele fez? Ele diz: não adianta eu tirar os crentes e tentar matá-los, eu preciso matar eles dentro da igreja. Então o que ele fez? Ele trouxe um esfriamento espiritual para a igreja desse tempo presente. Ele trouxe um esfriamento espiritual tão grande, que ele entendeu que se a pessoa estiver fria e morta espiritualmente, não oferece perigo para o inferno.
Eu digo que eu fico admirado, eu fico cheio de alegria em ver o pastor Arlindo cantando esses hinos, porque eu nasci, irmãos, em berço evangélico. Quando eu nasci, meu saudoso pai, pastor Isaías, já era pastor. E o pastor Arlindo me lembra muito ele, porque era um culto inteiro cantando esses corinhos. E não era só para fazer o povo se remexer, não. A glória de Deus, irmãos. Do jeito que eu senti aqui, pastor, eu voltei no tempo. Era a mesma glória que eu sentia quando eu era da idade das crianças que cantavam aqui. Uma época onde havia manifestação de dons espirituais. Havia batismo com o Espírito Santo. Meu Deus, meu Deus. Eu sou de uma época que não precisava um culto de libertação para Jesus libertar. Todo culto Jesus libertava. Todo culto Jesus curava. Todo culto havia conversão de almas que passavam na rua e escutava: foi na cruz, foi na cruz. E aquele hino penetrava no coração da pessoa e ela entrava dizendo: o que foi na cruz? Eu quero saber o que foi na cruz. Aí os obreiros: senta aqui que o pastor já vai pregar. E o pastor não vinha cheio de teologia, cheio de não, era uma palavra simples. Lembra disso? Era uma palavra simples que ele abria e dizia: irmãos, Jesus está salvando hoje. Jesus começava a operar no meio da igreja. Eu sou de um tempo, irmão, que quando as irmãs começavam a cantar como cantaram, quando os alunos começavam a cantar como cantaram, a gente chorava, irmão. A gente não carregava lenço na bolsa para enxugar as lágrimas, movidos pelo Espírito Santo. A gente não queria nem ir embora do culto, e quando ia, já estava com saudade do próximo culto, da estar na casa do Senhor. Eu sou de uma época, os crentes chegavam na igreja, dobravam os joelhos para começar a orar, e ninguém se levantava da oração enquanto o pastor estivesse orando. Lembra disso? Aí quando o pastor terminava de orar, o pastor ele pegava aquele sininho que ficava debaixo do púlpito e tocava o sininho, e a gente sabia que era hora de levantar. E o pastor começava: vamos adorar a Deus. A igreja, naquela hora Jesus já começava a batizar. Naquela hora a gente já era cheio do Espírito Santo, irmãos. Uma igreja avivada. Uma igreja que ao cantar os hinos da harpa, como eu presenciei o irmão cantando, quando nós chegamos aqui, oh glória a Deus, a presença de Deus era manifesta. Eu sou de uma época que o culto da Santa Ceia era antes do culto oficial de domingo. Que o culto era só para os membros da igreja, que a gente chegava mais cedo, o pastor fechava a porta, via todos os obreiros, o culto mais importante da igreja, ninguém faltava. Usava a roupa mais bonita, o perfume mais novo, o sapato ilustrado, a roupa, porque era culto de Santa Ceia, e nós já ia com 2 lenços, porque um não dava conta de chorar. E a gente participava do cálice, participava do corpo de Cristo. Eu me lembro que quando a gente terminava de cear, irmãos, a gente não conseguia terminar o culto da ceia para começar o culto público, o culto da família, porque era uma glória tão grande no meio da igreja. Eu sinto saudade disso. Eu amo os instrumentos tocando aqui, eu acho lindo. Eu vejo aqui o balanço aqui do Moisés aqui, eita, que coisa linda, eu fico vendo isso. Na minha época, irmãos, era só aquilo. Meu Deus. Era só nas palmas. E a glória de Deus descia. Não tinha ventilador. Os pisos eram concreto batido no chão. Não tinha ar-condicionado. E a glória de Deus descia. Aí você fala: o que mudou? Hoje nós temos um templo bonito. Essa cadeira almofadada não tinha na minha época, não, irmão. Era banco duro de madeira. Hoje nós temos instrumentos, temos músicos, temos tudo. E por que a gente não sente mais a presença de Deus como sentia antes?
Você percebeu que o esfriamento está tomando conta dessa geração? Você percebeu que nós temos igrejas cheias de pessoas vazias? Você percebeu que a mensagem foi mudada? Você percebeu que a mensagem pregada já não é mais a mesma? Eu sou da época que a mensagem era cristocêntrica, a glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus. Hoje as mensagens pregadas são antropocêntricas, é tudo assim, é tudo para mim. É tudo para mim, nada, é tudo para mim. Você não sente saudade disso? Você está vendo que isso é uma estratégia do diabo para tentar parar a igreja? Uma igreja que vive a característica da igreja de Sardes. Porque Apocalipse capítulo 3 diz assim: é o anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isso que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Olha o que Jesus falou para a igreja: eu sei as tuas obras, porém tu tem nome de que vive, tem nome de igreja, mas está morta. O esfriamento começou a tomar conta da igreja de Roma. A igreja cresceu, mas com o tempo o esfriamento espiritual chegou no meio da igreja. Quando esse esfriamento chega, o apóstolo Paulo vai dar um segundo conselho que está na carta aos Romanos. São vários, mas para hoje são 3. O segundo conselho que ele vai dar está no capítulo 12, no verso 11. Ele diz assim: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo a Deus. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Sabe como é que nós vamos vencer esse esfriamento espiritual? Sabe como nós vamos ver os nossos jovens voltando a buscar batismo com o Espírito Santo? Sabe como nós vamos ver uma igreja sendo um celeiro, uns ceifeiros em chamas nos dias de hoje? Se a gente seguir o que está aqui. E o que ele disse? Não sejais vagarosos no cuidado. Sabe o que Paulo quis dizer? Sabe o que o esfriamento alcançou a igreja? Porque vocês diminuíram na adoração. Vocês diminuíram a intensidade da adoração. É muito protocolo. É muita ética. É muito pode, não pode. Vocês diminuíram na adoração. Não foi isso que ele falou? Ele falou assim: não sejais vagarosos. Ele está dizendo: se for para adorar, seja de verdade. Se for para pregar, que seja de verdade. Se for para cantar, que seja de verdade. Ele está dizendo assim: e não é para ser devagar. Meu Deus. Não sejais vagarosos na adoração. Não é para ser devagar, é para ser intenso o negócio. Porque tem gente que é devagar até para dar um glória, irmãos. Misericórdia. Pastor fala aqui, como ele falou: levanta a mão. Ele só faz assim: você fala, levanta a mão do jeito, seja vagarosos com cuidado. Meu rei da glória. Vamos, glória a Deus, irmão. É para abrir a boca, é para adorar, não é para ser devagar na adoração. Por quê? Porque ele disse: nós vamos ficar aqui. Sedes fervorosos no espírito. Me ajuda a pregar para a gente concluir. E diga para alguém assim: nesta noite. Diga com mais fervor: nesta noite. Seja fervoroso. No espírito. Glória. Olha aqui para mim. Eu tenho certeza, pastor Alinda. Tenho certeza, pastor, que alguém está pensando assim: é para ser fervoroso no espírito. Não é o que diz a Bíblia. Esse Espírito ao qual o apóstolo Paulo se refere não é o Espírito Santo. Se você olhar no texto, esse Espírito está com E minúsculo, então não faz referência ao Espírito de Deus. Então que Espírito é esse se não é o Espírito de Deus? Simples. É o meu Espírito.
Paulo não está dizendo, para vencer esfriamento, seja fervoroso no Espírito Santo. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, para vencer esse esfriamento, seja fervoroso no seu espírito. Pastor, eu não entendi. Eu vou te explicar. É simples, mas é simples. Paulo está dizendo, o teu espírito seja fervoroso. Sabe o que isso quer dizer? Ele está dizendo assim, eu não vou dar glória quando eu sentir. Eu vou dar glória para eu sentir. Sou fervoroso no meu espírito. Eu não vou adorar depois que eu sentir, não. Eu vou adorar para eu sentir. Eu não vou falar só em língua estranha quando eu sentir, não. Eu já sou batizado, eu vou orar em línguas para eu sentir a presença dele. Foi isso que ele diz, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14: quem ora em língua estranha, quem fala em mistério, traz edificação para si mesmo. Ou seja, eu estou sendo fervoroso no meu espírito. Eu não preciso ver para adorar, eu preciso adorar para ver. Eu não preciso ver a glória de Deus descer para mim manifestar adoração. Eu manifesto adoração para ver a glória de Deus descendo. Pastor, eu não estou sentindo nada. É assim mesmo que começa. Glória, aleluia, glória, aleluia. E quando você perceber esse esfriamento espiritual caindo por terra, é assim que começa. Eu começo adorando mesmo sem eu sentir, porque vai chegar uma hora, la machura vai cair, que a fogueira vai acender, que a chama do Espírito vai acender. Vai chegar uma hora que você vai dando glória, que você vai dando aleluia, que Satanás vai perdendo essa estratégia, ele vai perdendo, e a igreja vai avançando, porque você vai lá, eu não estou sentindo, mas eu vou lá dar glória. Eu não senti arrepio nenhum, mas eu vou dar glória. Eu não senti nada ainda, mas eu vou dar glória. Enquanto você vai dando glória, enquanto você vai adorando, enquanto você vai exaltando, enquanto você vai cultuando, o céu vai sendo aberto e Deus vai preparando uma bênção tal, a maracala seca, e Deus dizendo, vai chegar uma hora no culto, vai chegar uma hora no culto, vai chegar uma hora no culto, que a janela vai ser aberta, que a porta vai ser aberta, e Deus vai dizer, já que eles estão me adorando sem sentir, então eu vou derramar para eles sentir e aumentar no nível da adoração. Aleluia! Se você puder, fique em pé, por favor. Meu Deus! Meu Deus! Tem gente que já entendeu. Tem gente que já entendeu. Louvado é o seu nome, meu Deus! Vai voltar a sentir de novo, crente. Deus não te chamou para você dar facada. Deus te chamou para você andar no fogo. Porque a palavra de Deus diz em Jeremias capítulo 23, verso 29, que essa palavra aqui é como fogo. Essa palavra é como fogo. E a palavra não é só pregada na hora da mensagem, não. Na hora do louvor a mensagem é pregada, na hora do testemunho a mensagem é pregada, nos acordes do teclado a mensagem é pregada. Ou seja, tem fogo. Mas se você receber essa palavra, escuta, você tem uma fonte de fogo nas tuas mãos. É a tua Bíblia, ela é a palavra, ela acende quem está apagado. E pelo poder dessa palavra, há pessoas aqui nesta noite sendo acesas pelo Espírito de Deus.
essa glória está atraindo você para perto dele. Êxodo capítulo 3. A chama se acendeu na sarça e Moisés foi atraído pelo fogo. Oh glória! Êxodo capítulo 15. Uma coluna de fogo, como foi cantado aqui, acompanhava a igreja no meio da prova. Oh glória! Salmo 104 verso 4. Ele faz dos seus anjos ventos e de seus ministros labaredas de fogo. Levítico 6 verso 13. Não pode apagar esse pavio que fumega. Atos capítulo 2. E desceu línguas repartidas como que de fogo no meio da igreja. Mateus capítulo 3 verso 11. Ele veio para batizar com o Espírito Santo e veio trazer fogo também. A Bíblia diz em João capítulo 3 que os seus olhos são como chamas de fogo. A carta aos Hebreus diz que o Espírito Santo é como fogo. Zacarias foi mencionado por Deus quando Deus olhou para Zacarias e disse: Satanás não mexe com ele, porque ele é para mim unção tirado do fogo. Lucas capítulo 15 verso 8. Aquela mulher acendeu a candeia com fogo para achar a dracma. E Deus está dizendo: fecha os teus olhos, levanta as tuas mãos agora. O Espírito Santo começa a soprar no meio da praça, começa a soprar no meio da igreja. E só você que está sentindo, começa a abrir a tua boca agora. Traga o nome dele, para o mistério dele, para a língua estranha agora, para a língua estranha agora. Manda agora para cima, manda agora para ele.
Deus abençoe, pastor, por essa palavra.